Bem, nós estamos aqui nesta noite para dar graças a Deus. Na última quinta-feira foi o Dia Nacional de Ação de Graças e esse dia é um dia que nos Estados Unidos vem sendo celebrado já há bastante tempo, como um dia de gratidão a Deus. Os irmãos sabem, todos nós sabemos que os Estados Unidos foi colonizado por pessoas que saíram da Inglaterra e foram para os Estados Unidos e eram todos crentes em Jesus, pelo menos a grande parte que para lá se dirigiu, e fugindo até de perseguição que havia na Inglaterra por causa do desejo deles servirem a Deus de uma forma como a Bíblia realmente ensina e deseja. Mas esse dia vem sendo observado então como um dia de gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas das mãos de Deus durante o ano. Como dissemos, os primeiros dias de ação de graças foram festejados pelos colonos recém-chegados da Inglaterra, em gratidão a Deus pelas colheitas. E por isso o dia de ação de graça é festejado sempre depois da finalização das colheitas. Eu estive observando, procurei pesquisar. Existem épocas hoje determinadas para alguns tipos de, por exemplo, trigo, milho e outros cereais. Cada um tem uma época certa para plantar. Alguns dão mais de uma, duas, às vezes 3 colheitas no ano. Então as coisas hoje são bem diferentes. E não há como precisar um dia para o término da colheita, como acontecia naquela época. Por muitos anos, esse dia foi celebrado apenas nos Estados Unidos. Em 1863, o então presidente Abraham Lincoln declarou que a última quinta-feira do mês de novembro seria o Dia Nacional de Ação de Graças. Em 1940, o Congresso americano estabeleceu que esse dia seria comemorado na quinta-feira da 4ª semana de novembro. No Brasil, então, o presidente Eurico Gaspar Dutra instituiu o Dia Nacional de Ação de Graça através de lei, da Lei 781, de 17 de agosto de 1949, por sugestão do embaixador Joaquim Nabuco, entusiasmado com as comemorações que ele havia visto lá nos Estados Unidos em 1909, quando o embaixador ali em Washington. Em 1966, a Lei 51.110 estabeleceu que a comemoração de ação de graças se daria na 4ª quinta-feira de novembro, aqui no Brasil também. Na Bíblia, o Senhor ordenou que ao seu povo, que Ele desse sempre graças, ações de graças. São numerosos os textos bíblicos onde nós somos instruídos a fazer isso e que falam sobre o assunto. O Salmo 95 é um destes salmos. E neste salmo nós somos primeiramente encorajados a virmos ao encontro do Senhor. Há um apelo, venham, é um convite, melhor dizendo, venham. Depois, em segundo lugar, somos encorajados a cantar ao Senhor com júbilo. Cantemos ao Senhor com júbilo. Um salmo que nos faz igual
sugestão que nos leva a fazer a mesma coisa é o Salmo 100, versos 1 e 2, onde diz: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Então, é um convite para que nós cantemos ao Senhor e façamos isso com júbilo, com alegria. E o povo de Israel é um povo festeiro. E havia várias festas durante o ano, e principalmente 3 festas, onde o povo saía de todas as regiões e se reunia em Jerusalém para festejar ao Senhor, para adorar o Senhor, e para alguma ocasião que Deus havia estabelecido, uma das festas que constavam na lei. Em terceiro, somos encorajados a celebrar a Deus como o rochedo da nossa salvação. O texto diz: celebremos o rochedo da nossa salvação. Deus é o nosso rochedo. Essa expressão é usada nas páginas do Velho Testamento em várias ocasiões, em vários salmos. E ele é a nossa pedra de escape, ele é um lugar seguro, onde nós podemos nos abrigar, onde podemos nos esconder, figurativamente falando, figuradamente falando. E é um lugar seguro, é um rochedo que não se abala, não muda. E em quarto lugar, nós somos encorajados a sairmos ao encontro do Senhor com ações de graças. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Naturalmente, as ações de graças no contexto do Dia Nacional de Ação de Graças eram pelas colheitas que o povo que servia ao Senhor, inicialmente nos Estados Unidos, havia conseguido, e atribuir então ao Senhor a glória devida ao seu nome. Mas, bem, nós não somos agricultores, não somos pecuaristas, não moramos no campo, não estamos sequer familiarizados com uma cultura agrícola e nem com, muito menos com a pecuária, a não ser em alguns lugares do nosso país onde a ênfase é dada a essas duas práticas. Mas nós temos muitos motivos para dar graças a Deus. Eu separei 7 boas razões para darmos graças a Deus nas páginas do Novo Testamento. Não são por uma boa colheita, mas são por bênçãos que nós não podemos esquecer e negligenciar. A primeira é porque Deus nos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Colossenses 1,12 diz: dando graças ao Pai que nos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Qual é a herança dos santos na luz? Bem, é tudo aquilo que nós herdamos como filhos de Deus, uma vez por Ele adotados como tais. Nós temos uma herança prometida para a eternidade, mas já aqui herdamos muitas coisas. Somos e podemos ser chamados de filhos de Deus, somos de fato filhos de Deus, e a Bíblia diz que ainda não se manifestou aquilo que havemos de ser, mas a Bíblia diz que nós seremos assim como Ele é uma referência à pessoa de Jesus Cristo.
nós temos o Espírito de Deus que nos foi dado como garantia da nossa herança eterna, que é um corpo novo que vamos receber. É a garantia da nossa relação com Deus, é a garantia que nós somos dele. Então, nós temos o testemunho do Espírito de Deus no nosso espírito, nós temos relacionamento com Deus, podemos nos dirigir a Ele, podemos chamá-lo de Pai. Então, são muitas as bênçãos e a herança que nós recebemos através de Jesus Cristo. Quando nós nos unimos a Jesus, tudo aquilo que pertence a Jesus, tudo aquilo que é de Jesus, também passou a ser nosso. É isso que a Bíblia nos ensina na Epístola aos Romanos, capítulo 8, lá pelos versos 17, 18, falam sobre isso. A segunda boa razão para darmos graças a Deus é porque Deus nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Versículo 13, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele não fez isso porque éramos melhores do que ninguém. Ele não fez isso porque éramos dignos, em qualquer sentido, desta bênção que não tem palavras para descrevê-la na sua inteireza. Mas nós fomos libertos do poder das trevas. Todos nós um dia estivemos sob esse poder, conscientes ou não, e as Escrituras nos dão conta de que era assim que vivíamos. Eu estou me lembrando agora de Efésios capítulo 2, que diz: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Depois fala da grande misericórdia de Deus para conosco. Pois bem, então nós fomos libertos. É um privilégio enorme pertencer ao reino do Filho amado de Deus. Terceira boa razão, porque em Jesus nós temos a redenção, o perdão dos pecados. Em quem temos a redenção, a remissão dos pecados, diz o texto. Essa é uma das maiores bênçãos. Você pode, através de profissionais que porventura venham ouvir você, a mim ou qualquer outra pessoa, podem nos ouvir por horas inteiras, mas elas não têm, estes profissionais não têm a capacidade de nos perdoar os pecados, de nos livrar de uma consciência culpada, de nos livrar das implicações das nossas transgressões que cometemos ao longo da nossa existência. Quer antes de conhecermos a Cristo, quer até mesmo depois, por N razões, mas em Jesus nós temos esse perdão, temos a remissão dos pecados, e é uma das maiores bênçãos.
A bênção de uma consciência tranquila, resultante da certeza do perdão de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus por nós. Colossenses 1, 21 e 22 diz assim: e vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. É um privilégio enorme. Nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Não há bênção maior do que esta, embora nem sempre nós valorizemos esta bênção. A quarta, a Bíblia nos ensina a ser agradecidos. Colossenses 3,15, o final diz assim: e sejam agradecidos. Mas o verso 16 diz assim: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. E finaliza dizendo: com gratidão no coração. Com gratidão no coração. Eu creio que uma das coisas que nós precisamos aprender é ter um coração grato. Um coração grato a Deus, um coração grato às pessoas a quem devemos algo, pessoas que nos abençoam, pessoas que nos, de alguma forma, contribuem ou são instrumentos nas mãos de Deus para nos abençoar, que Ele usa para isso. Nós temos que ter gratidão, um coração grato. Então, a razão para dar graças é porque é algo que eu e você devemos fazer. Isso faz bem para mim, faz bem para você, faz bem para todos os que desenvolvem um coração grato. Você, quando levanta, você tem motivos sobejos para agradecer a Deus. Você está vivo, você está bem, você teve uma boa noite. O Senhor, olha, inúmeros pedidos, inúmeros motivos você tem para dar graças todos os dias, quer de manhã, quer de tarde, quer de noite. É só olhar para trás e ver quanto Deus já fez. Nós temos um cântico no cantor cristão que diz: quantas bênçãos, quantas são. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão. Como é que é, Eunice? Quantas muitas bênçãos. Diz-lhes de uma vez: hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tá aí. Então é algo que nós devemos fazer. A quinta razão, boa razão para darmos graças a Deus, é porque devemos fazer tudo em nome do Senhor Jesus e darmos graças ao Pai por meio de Jesus Cristo. Colossenses 3,17. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. A pergunta é: como é que nós podemos fazer tudo em nome do Senhor Jesus? Seja em palavra, seja em ação. Como é que eu posso fazer isso? Como é que você pode fazer tudo em nome de Jesus? Eu creio que o versículo anterior explica isso. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria.
Também diz, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Não há como nós fazermos as coisas em nome do Senhor Jesus sem nos atermos à palavra dele. Fazer as coisas em nome do Senhor é fazer de acordo com a sua palavra. Jesus nos deixou isso muito claro no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 23. Jesus disse assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Não há como é que Deus faz morada em nós? Como é que Deus pode viver a vida dele em nós? Quando nós guardamos a palavra dele. A vida dele se manifesta através da palavra dele. Então, para fazermos tudo em nome de Jesus, é preciso que nós conheçamos o livro, é preciso que nós nos atenhamos ao livro, é preciso que nós leiamos o livro, é preciso que nós meditemos no livro. E se nós não encontramos tempo para isso, eu não sei como fazer. Não tem como fazer. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A sexta razão, boa razão, para darmos graça a Deus é porque devemos dar graça a Deus em tudo. Porque esta é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo. Não é fácil você e eu darmos graças a Deus em tudo. Em todas as circunstâncias. Alguém pode perguntar, mas mesmo quando você passa por reveses com situações que ninguém quer passar, como agradecer? Você não agradece a Deus pelo que acontece de ruim com você. Você agradece a Deus porque Ele está com você nos momentos ruins. Porque Ele está com você em todo o tempo. E Ele promete que nunca vai deixar você. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Foi uma promessa de Jesus aos seus discípulos, logo a nós também. Então, nós temos de aprender a dar graças a Deus, porque nada pode nos separar do amor dele, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A sétima é porque a nossa salvação vem de Deus por meio do seu Filho, o Cordeiro. Revendo a mensagem nessa tarde, eu reescreveria esse tópico e diria porque é isso que faremos no dia eterno. E o texto que eu vou ler é Apocalipse 7, a partir do verso 9. Ali eu acho que está o verso 10, mas eu vou começar no 9. Depois dessas coisas, eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações. É uma visão que Deus deu a João, quando ele estava na ilha de Pátimo, é uma visão celestial, e ele pôde ter essa visão que nós vamos descrever aqui. Depois dessas coisas, vi eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as
nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. E clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Então é isso que nós faremos quando estivermos lá. E é bom a gente aprender a fazer isso aqui. Porque se você não gosta de fazer isso aqui, vai ser... Como é que você vai para lá? Não é que nós tenhamos que fazer aqui para fazer lá, ou a gente faz aqui porque é dele e porque a gente tem prazer nisso, ou então tem alguma coisa errada conosco, né? Então, esse texto deu margem a um cântico que nós cantamos aqui desde que eu estou aqui, a gente canta esse cântico. E ele começa dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. E repete, né? E o louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Bom, vamos para o 5º ponto. No Salmo 95, aqui nós somos encorajados a atribuir ao Senhor a vitória com salmos. Muitas vezes o texto diz: vitoriemo-lo com salmos. Muitas vezes nós obtemos vitórias e as vitórias muitas vezes são atribuídas às pessoas. E eu tenho o hábito de não cumprimentar ninguém no seu aniversário dizendo parabéns, porque quem merece parabéns é Deus. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Não estou dizendo que não devo dar, muitas vezes já dei parabéns, mas eu procuro não fazer isso. Eu procuro mostrar que dou graças a Deus pela vida da pessoa, porque eu creio que é Ele a vitória que eu e você tenhamos em qualquer área da nossa vida, seja numa formatura, seja no emprego, seja onde for. Nós cantamos também: a vitória é daquele que o adora. A vitória é do Senhor. E vai atribuir a honra, a glória e o louvor ao Senhor. Nós temos aqui também 4 boas razões para atribuirmos ao Senhor a vitória. Primeiro, porque o Senhor é Deus supremo. O
que significa isso? Que Ele é o Deus maior. A outra versão diz, a NVI diz, pois o Senhor é o grande Deus. Eu sei que isso pode sugerir que tem deuses menores, mas, em segundo lugar, porque o Senhor é grande rei acima de todos os deuses. Aí dá a impressão mesmo que existem outros deuses. E o propósito do salmista talvez fosse destacar o Deus a quem ele adorava em relação aos muitos deuses que as pessoas adoravam naquela época. Porque cada nação tinha 1, 2, 3, 4, 5 deuses. Hoje na Índia existem mais de 6 milhões de deuses que as pessoas adoram. Então, nós sabemos que só há um Deus. E é isso que nos diz a palavra de Deus. Eu disse primeiro porque o Senhor é o Deus supremo. Em segundo lugar, porque o Senhor é o grande rei acima de todos os deuses, diz o texto. Mas isso não significa que haja outros deuses. 1 Coríntios 8:4, a partir da segunda parte do verso 4, diz assim: sabemos que o ídolo, por si mesmo, nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses, entre aspas, e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem são todas as coisas, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Então, não há nenhum erro na colocação do salmista, mas ele estava querendo destacar que os outros deuses não são deuses. E se fossem algum deus, o Deus que ele servia estava acima de tudo. Mas não há outros deuses. Nós nos lembramos agora de que uma vez eu estou tentando lembrar aqui porque me fugiu completamente, mas foi uma ocasião em que o Deus dos filisteus, foi a arca que foi colocada lá, e eu não sei, colocou a arca, eles levaram a arca e o deus Dagon amanheceu no chão, quebrado, diante da arca. Mostrando que Deus é Deus, né? A terceira razão também pela qual, para atribuirmos a vitória ao Senhor, é porque a terra pertence ao Senhor. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Se as pessoas não colocam em Deus a sua fé e a sua confiança, elas não vão pensar assim. Tem pessoas que colocam em suas terras os seus nomes e adquirem notoriedade pela grande concentração de possessões que elas têm em terras e em bens materiais. Mas a Bíblia diz que a terra é do Senhor.
É por isso que em Israel, o Senhor fez questão de dizer isso, que a terra era dele. E que ela era usada pelo o povo dele, mas ela era dele. O Salmo 24:1 diz: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude. O Salmo 65 diz que do Senhor vem uma boa e farta colheita. A partir do verso 9, Salmo 65 diz assim: tu visitas a terra e a regas. Tu a enriqueces grandemente, os ribeiros de Deus são abundantes de água. Provês o cereal, porque para isto preparas a terra, regando-lhe os sulcos e desmanchando os torrões. Tu amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. Destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem as colinas. Os campos se cobrem de rebanhos, e os vales se enchem de espigas, exultam de alegria e cantam. É muito significativo o fato daquele que teme ao Senhor atribuir ao Senhor todas as coisas que Ele faz. Não depende do homem. O homem não pode dar chuva no seu tempo. O homem não pode criar situações no clima, por exemplo, interferir no volume de chuva, na quantidade, nos ventos, na geada, nessas coisas todas. Deus é que tem o controle. E Deus interfere. A palavra do Senhor é muito farta em dizer que Ele é que faz com que tudo venha no seu tempo, para que a terra possa produzir aquilo que Ele planejou para que ela produzisse. Por isso que, naquele texto que a gente usa tanto, segundo Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sarar a terra aqui era o significado de mandar chuva. A terra estava seca, não tinha chuva, e a chuva era a bênção de Deus. E quando Ele a privava da chuva é porque o povo estava em desobediência. Eu sei que hoje pode vir chuva mais do que deve. Também isso é catástrofe. São cataclismos que acontecem como resultado do propósito de Deus em julgar a terra como Ele acha melhor fazer. Então, mais uma vez, em sexto lugar, no Salmo 95, nós somos encorajados a virmos ao encontro do Senhor. Venham, o salmista diz. E ele logo nos manda para o sétimo. Em sétimo lugar, nós somos encorajados a adorar o Senhor, prostrados e ajoelhados diante dele. Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Por quê? Temos aqui mais 4 e últimas razões para adorarmos o Senhor. A primeira, porque Ele nos criou. Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Deus nos criou 2 vezes. Quando nós nascemos fisicamente e nos recriou quando nós nascemos de novo pela fé em Jesus Cristo. Nós somos dele 2 vezes, por direito de criação e por direito de redenção. Nós fomos comprados 2 vezes. Nós somos dele 2 vezes. Eu não sei se você conhece
Mas eu não sei se eu vou lembrar a história, talvez nem devesse contar, mas eu lembro-me de uma história de uma criança que possuía um naviozinho. Eu não sei se foi ele mesmo que construiu ou se ele ganhou, mas o fato é que alguém roubou, tirou das mãos dessa criança e ele ficou sem esse barquinho, esse navio em miniatura. E um dia ele passou numa vitrine e ele viu exatamente o barquinho dele lá na vitrine. E ele foi lá e comprou e disse: ele é meu 2 vezes. Primeiro porque eu fiz, ou porque era dele, não sei. E a segunda vez porque eu comprei. Então, ele tinha posse pela segunda vez do mesmo bem que sempre foi dele. Assim, Deus nos criou e nos recriou através de Jesus quando nós nascemos de novo pela fé nele. A segunda razão é porque ele é o nosso Deus. Você vai dizer, bem, é óbvio. Não é tão óbvio assim. Eu não sei como é que você vê isso. Eu dou sempre graças a Deus por conhecer a Deus. Porque um dia ele me achou, um dia ele me encontrou. Eu sei que ele me encontrou primeiro através do meu pai, que estava em busca de Deus e não o encontrava em lugar nenhum. Ele disse que ia em todo lugar e não encontrava o Deus que ele estava procurando. Até que um dia ele entrou numa igreja batista lá em Belo Horizonte e ele conheceu a Jesus. Eu nasci 2 anos depois disso e ele me criou nos caminhos do Senhor e eu conheci a Deus de maneira precária aos 9 anos de idade e conheci mais tarde, quando tinha em torno de 25 anos aproximadamente. Aí eu conheci Deus de uma maneira que marcou a minha vida para sempre. Mas é um privilégio enorme você conhecer a Deus, você ser de Deus, você poder dizer o meu Deus. Não é o Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso Senhor, é o Espírito do Deus vivo que habita em nós. Então é um privilégio enorme você ter esse entendimento, você poder servir a Deus não como uma religião, através da qual você busque agradar a Deus para obter dele o favor, mas como alguém que você conhece, que você ama, com quem você convive, que anda com você, que caminha com você, que é verdadeiro, é real, é autêntico. É um privilégio enorme. Eu sinto-me imensamente privilegiado por conhecer a Deus. Eu oro por uma lista enorme de pessoas, parentes, amigos. E a lista parece que não aumenta a cada dia. Mas eu fico pensando, Deus, eu sei de uma coisa. Jesus disse que ninguém podia vir a Ele se o Pai não o trouxesse. Eu sei também que Deus dá o livre-arbítrio às pessoas. E eu sei que entra aí a soberania de Deus, entra o propósito de Deus, entra a eleição de Deus, mas entra também a escolha do homem. Não me perguntem como isso acontece, eu não sei. Mas eu me sinto privilegiado de ser dele. E você deve se sentir também. Porque ele é o nosso Deus. Tem gente que pula por causa do seu time. O meu entusiasmo é com o Senhor. Me alegro
por pertencer a Ele, por ser dele. E não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. É porque Jesus deu a vida dele por mim. Terceira, nós somos povo que ele pastoreia. A NAA diz, e nós somos povo do seu pasto. A NVI diz, do seu pastoreio. Qual o significado disso? Nós somos o povo que é objeto do cuidado de Deus. Salmo 23, versos 1 a 3, dizem assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. É a linguagem de um pastor em relação às suas ovelhas. E ele fala como ovelha, porque ele diz que o Senhor é o seu pastor, e ele se coloca na posição de uma ovelha. E o que uma ovelha precisa? Ela precisa do cuidado do pastor. Precisa ter pastos verdejantes, comida, alimento que satisfaça. E precisa que ele tenha água limpa, onde essas ovelhas podem beber, água cristalina, e a ovelha precisa de refrigério contra o calor, e ele se coloca na posição de uma ovelha. E ele diz que o Senhor faz tudo isso. Então é um privilégio muito grande você ter Deus como pastor. Eu sou muito falho na condição de pastor, mas o meu pastor mor não falha. Ele é perfeito, ele realmente é quem ele é. E nele você pode encontrar tudo o que você precisa. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A quarta e última razão é que nós somos rebanho que ele conduz. O texto diz, e nós somos ovelhas de sua mão. A NVI diz, e somos ovelhas que ele conduz. E novamente nós vamos para o Salmo 23. Primeiro, verso 1, o Senhor é o meu pastor. Depois diz no verso 3, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, é muito bom nós sabermos que somos o rebanho dele. Nós somos o rebanho que ele conduz, nós somos ovelhas de sua mão, que ele tem nas suas mãos. João capítulo 10, versículo 27. Ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão,
e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu, que são as ovelhas, é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. São essas as razões, entre muitas outras que não podemos enumerar, pelas quais nós devemos dar graças a Deus. É por isso que podemos dizer também: venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças e vitoriemo-lo com salmos. Não apenas no Dia Nacional de Ação de Graças, não apenas num culto especial como o de hoje, mas continuamente, que possamos nos apresentar diante de Deus com ações de graças. Eu convido você a fechar os seus olhos e a falar com o Senhor agora. A ter, quem sabe, um momento de gratidão, de louvor entre você e Ele, através do qual você possa expressar a sua gratidão por tantas bênçãos quantas Ele tem derramado sobre a sua vida, e dentre as muitas que nós enumeramos há pouco. Senhor, nós te louvamos e te damos graças por tudo aquilo que nós somos, temos e podemos em Cristo Jesus. Nossa fé está firmada em Ti e somente em Ti, em Tua graça, em Tua bondade, em Tua benignidade, naquilo que o Senhor é, e não naquilo que somos em nós mesmos, mas naquilo que somos em Ti e aquilo que o Senhor é. Receba a nossa gratidão, receba o nosso louvor, e que ele seja contínuo, não apenas hoje, mas que possamos continuamente render graças ao Senhor. Pedimos que, quando sairmos daqui, o Senhor nos leve em paz, o Senhor nos leve em segurança, cercados pelo Teu cuidado, que o anjo do Senhor continue acampado ao redor de nossas vidas, e Tu nos guardes do mal, do maligno, das suas obras, dos seus intentos, e nos mantenhas bem junto do Teu coração. Nós oramos te rogando estas coisas em nome do Senhor Jesus. Amém.